Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma resolução do Enem 2019, tá? Eu peguei como referência o caderno de cor azul, é a questão de número 109, tá? Então vamos lá, vamos dar uma lida para ver o que propõe o problema. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era de quanto? Tá? Então, ele quer saber a relação entre a velocidade angular do foguete com a velocidade angular da Terra, tá bom? Como vocês sabem, esse termo velocidade angular geralmente é mais empregado, né, é utilizado nos movimentos circulares, tá bom? Nos movimentos trajetórias circulares. Lembrando que na trajetória circular, a velocidade tem dois caráteres, né? Tem dois caráteres. Um caráter angular e um caráter linear. O caráter angular, ele está se preocupando com o ângulo que o objeto descreve durante a sua trajetória. E o caráter linear está se preocupando com a distância percorrida pelo objeto durante sua trajetória circular, tá bom? Então, angular se preocupa com o ângulo e a linear se preocupa com a distância. Então, o problema aqui está se preocupando com o ângulo que os objetos descrevem durante suas trajetórias circulares, tá bom, gente? Então, a questão é, eu tenho um objeto que penetrou na atmosfera terrestre sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas acabou caindo no oceano. Isso aí é o que aconteceu. Ele quer saber por que isso aconteceu, né? Qual é a justificativa. Aí tem as alternativas A, B, C, D e E em relação às velocidades angulares da Terra e dos fragmentos e o sentido da velocidade dos fragmentos em relação ao sentido de rotação da Terra. Então o esquema aqui, tá? Ele colocou no problema esse desenho, essa foto, né? Esse esquema da Terra. Temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, localizada, ela é litorânea, né? Litorânea, tá aqui o Oceano Atlântico, tá bom? Então, e o sentido de rotação da Terra. Todo mundo sabe aí que a Terra gira no sentido de oeste para leste, né? Ok, gente? Então, vamos tentar entender um pouquinho. Para resolver essa resolução, o que foi que eu fiz? Eu analisei alternativa por alternativa, tá? Vamos para a alternativa A. A alternativa A, ele afirma que, para isso acontecer, né, para o que o problema está propondo, a velocidade angular dos fragmentos, né, é igual à da Terra e no mesmo sentido de rotação da Terra. Então, vamos fazer aqui um esquema. Está aqui o esquema. Eu mudei minha posição de visualização do que está acontecendo e eu estou colocado agora numa posição em que eu possa ver o Polo Sul. Tá? Então, se eu posso ver o Polo Sul, a cidade do Rio de Janeiro, eu percebo o mapa aqui, eu tenho aqui a América do Sul, né, a pontinha aqui da América do Sul. Então, vamos dizer que aqui está a cidade do Rio de Janeiro, tá? Que é litorânea, mas eu coloquei aqui só para a gente ter ideia do que está acontecendo. Certo, gente? Então, vê só. Se a letra A está afirmando que a velocidade angular do fragmento é igual à da Terra e no mesmo sentido, então está aqui. Tá? O fragmento ele penetra a atmosfera numa certa altitude, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e à medida que o tempo vai passando, a Terra está girando e o fragmento está caindo e girando também junto com a Terra, né? Só que, se eu estou afirmando que a velocidade angular é a mesma, quer dizer o seguinte, que se a Terra, durante a queda do fragmento, ela gira um ângulo de 10 graus, é porque esse fragmento lá em cima, ele também gira um ângulo de quanto? De 10 graus. Então fica mais ou menos um esquema como esse. O fragmento está perdendo altitude, ele está caindo, né, obviamente, mas o ângulo que ele está descrevendo é o mesmo ângulo que a cidade do Rio de Janeiro está descrevendo, já que as velocidades aqui, segundo a letra A, são iguais. O que está acontecendo aqui, então? O fragmento ele não está deixando de estar sobre o Rio de Janeiro. À medida que ele está caindo, ele está sempre sobre o Rio de Janeiro. De modo que, quando ele cair, ele vai cair aonde? Sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, não é o que aconteceu. Pelo menos ainda bem, né? Ele caiu no Oceano Atlântico e não sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, a letra A está errada. Por quê? Se a velocidade angular do fragmento for igual à da Terra, quer dizer que esse fragmento ele vai acompanhar qualquer ponto que está sobre a Terra. Nesse caso, como ele entra sobre o Rio de Janeiro, ele vai acompanhar o movimento do Rio de Janeiro durante a sua rotação sobre a Terra, tá? De modo que, no final, o fragmento caia
sobre o Rio de Janeiro. Então, letra A está eliminada, tá? A letra B já fala o seguinte: a velocidade do fragmento é superior à da Terra no mesmo sentido, tá? Então, a diferença agora é que agora eu tenho a mesma ideia, né? O fragmento ele penetra a atmosfera sobre o Rio de Janeiro, a análise tem que ser única para todas as alternativas, só que está se movendo agora no mesmo sentido da Terra, né? Ainda em relação à letra A, só com uma velocidade angular maior. Isso vai acarretar em quê? À medida que o tempo vai passando, o ângulo que esse fragmento vai descrever em sua trajetória vai ser maior do que o ângulo que a cidade do Rio de Janeiro vai descrever em sua trajetória sobre a Terra. Então, em um tempo posterior, o fragmento vai perder altitude, ele perde altitude, só que o ângulo que ele vai descrever vai ser maior do que o ângulo descrito pelo ponto vermelho, já que a velocidade angular dele é maior. Consequentemente, no decorrer de um certo tempo, ele vai cair aonde? Ele vai cair em um ponto, né, à frente da cidade do Rio de Janeiro. E o que está na frente da cidade do Rio de Janeiro? O Oceano Atlântico. Então ele vai cair justamente sobre o Oceano Atlântico. E é isso que aconteceu de fato, né? O objeto ele penetrou sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas caiu no Oceano Atlântico. E só aconteceu por quê? Porque a velocidade angular do meu fragmento é maior do que a velocidade angular da Terra, tá? E está se movendo no mesmo sentido. Devido à localização do Oceano Atlântico em relação à cidade do Rio de Janeiro, isso vai acontecer somente se ele entrar no mesmo sentido de rotação da Terra, tá? A letra C, a letra D e a letra E, ele comenta que o objeto está entrando no sentido oposto à da Terra. Gente, a Terra não para de girar. Então, independentemente de como esse objeto se mover no sentido oposto a ela, ela vai cair num ponto que não é o Oceano Atlântico. Ou vai cair sobre o continente da América do Sul, ou lá no Oceano Pacífico, tá? Ou lá no Oceano Pacífico. Então, não tem nenhuma alternativa entre C, D e E que justifique o fato dele poder cair em alguma alternativa dessa no Oceano Atlântico. Porque a Terra está girando no sentido, ele está indo contra o sentido da Terra, ele vai para o outro lado. Então, a única alternativa coerente dentro do que está acontecendo no problema é a alternativa B. Beleza, gente? Lembrando que no trajetória circular temos velocidades angulares e velocidades o quê? Lineares. Então, voltando aqui para o esquema, olha aqui para o cursor do mouse, né? Perceba que nesse ponto aqui, o ponto vermelho descreveu um ângulo, tá? E essa distância é a distância linear, tá? E esse rapaz azul, fragmento, ele descreveu um ângulo maior e essa distância aqui é a distância linear que ele percorreu. Tá bom, gente? Então, alternativa B, questão bem tranquila. Claro, tem que ter uma visualização meio que tridimensional do que está acontecendo, mas é basicamente isso. Letra C, letra D e letra E, a gente elimina porque se o objeto está no sentido oposto ao de rotação da Terra, então ele vai cair no continente ou no oceano do outro lado. Beleza, gente? Ok? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, qualquer sugestão. Gostou? Curte e compartilha aí com seus colegas. E brevemente estarei postando mais problemas sobre o Enem 2019. Já postei alguns, faltam alguns outros para a gente finalizar o Enem 2019. Tá bom, gente? Bons estudos e até a próxima.